Olá, boa noite. O jornalismo da Record TV abre espaço agora para as eleições 2018. A partir de hoje e pelas próximas 2 semanas, sempre neste horário, pode anotar aí, 7 da noite. Nós vamos receber os principais candidatos à presidência para uma série de entrevistas. E como sempre aconteceu em todas as eleições, o nosso compromisso é com a informação de qualidade. Nós queremos ajudar você, eleitor, na escolha que vai determinar com certeza como é que serão os próximos 4 anos no Brasil. Comigo está a repórter especial do Jornal da Record em Brasília, Cristina Lemos, que atua na cobertura política há mais de 30 anos. E nós começamos recebendo hoje o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Candidato, as entrevistas têm sempre duração de 15 minutos e depois nós temos mais 1 minuto para suas considerações finais. Seja muito bem-vindo, boa noite para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, espero poder atender não só vocês, bem como quem está do outro lado da tela. Eu começo falando sobre a situação dramática que vive o Brasil em relação à crise econômica e de condições. São 13 milhões de desempregados neste momento, boa parte deles, ou uma parte deles, em situação de vulnerabilidade que os leva para a rua. Só na cidade de São Paulo são quase 30 mil moradores de rua. Se o senhor for para o Rio de Janeiro, esse número praticamente dobra. Qual é a sua proposta concreta para enfrentar esse problema? Inclusive, isso leva também à violência, ok? Então, essa questão de emprego nos preocupa e muito, o emprego em primeiro lugar. Agora, hoje em dia, para ser patrão também, não é fácil no Brasil. Você tem que desburocratizar muita coisa, desregulamentar, desonerar a folha de pagamento. Investir pesado na educação, porque o objetivo final da educação é formar bons profissionais na ponta da linha. Então, basicamente, é isso que nós precisamos no Brasil. Como? É desburocratizando, é desregulamentando, fazer com que a classe produtiva empregue gente com segurança. Temos uma segurança jurídica também no nosso país. Quando você vai para o campo, que enfrenta o mesmo problema, o produtor rural não tem segurança jurídica. Aqui também, na cidade, então você precisa disso. No Rio de Janeiro, há 2 anos, fechou-se na Barra da Tijuca mais de 400 estabelecimentos comerciais, basicamente por causa da insegurança. Então, o trabalho vem por aí. E outra coisa, né? O Brasil tem uma dívida enorme, monstruosa, e muitas vezes a gente fica preocupado como é que nós vamos sair dela, porque isso atrapalha também em investimento em nosso Brasil. Então, temos pessoas profissionais, capacitadas, que vão conduzir essa política que na ponta da linha surge o emprego. E com o emprego, você resolve uma série de problemas por tabela. Lembrando, deputado, que a pergunta foi sobre moradores de rua. Miséria extrema. 30 mil moradores de rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, mais que o dobro disso. O senhor chegando na presidência da República, o senhor tem um plano para resolver a curto prazo, a médio prazo, essa situação da miserabilidade? Olha, você pode procurar ajuda em vários locais. O governo não tem uma varinha mágica para resolver essa quantidade enorme de problemas. Quando você fala em moradores de rua, tem uma parte considerável que está no mundo das drogas. Você não vai resolver isso de uma hora para outra. Eu vejo, por exemplo, o trabalho maravilhoso que as igrejas fazem pelo Brasil, né? Em especial igrejas evangélicas. É apoiá-los, é pedir ajuda para buscar solução para isso daí. Morador de rua também. Nós devemos jogar pesado num projeto de planejamento familiar. A gente vê. Especial mulheres, me desculpa, né? Quem engravida são as mulheres, obviamente, tá certo? Mas uma mulher que tem uma penca, mas o homem é mais irresponsável nessa questão, e morando em rua, a gente sabe disso, né? É uma penca de filhos, está grávida novamente. A responsabilidade para as mulheres? Não, negativo. Eu estou falando que quem engravida são as mulheres, meu Deus do céu. Não sabia. É difícil você falar qualquer coisa do Brasil, vem o politicamente correto em cima da gente. Estou falando uma realidade aqui. Então você tem que oferecer a essas mulheres métodos contraceptivos, até porque essa população não cresça. E que geralmente uma criança gerada nessas condições, a tendência é ser o que os pais são. Então é jogar pesado nessa questão. Casas de abrigos. Agora, você tem problema na legislação também. Muitas vezes você não consegue recolher para essas casas de abrigo porque a justiça lhes dá o direito de ir e vir e rapidamente, menos de 24 horas, estão na rua novamente. A ideia, candidato, talvez aqui também seja aprofundar um pouco as suas propostas, porque o diagnóstico parece um tanto quanto raso. A burocracia é um problema, desregulamentação de alguns setores. A questão é como fazer. Mas deixa eu avançar, o senhor já citou a questão da criminalidade, também na esteira da desigualdade social. O senhor está no 7º mandato como parlamentar, deputado federal pelo Rio de Janeiro, um lugar que vive uma crise gigantesca de segurança pública, tanto que está com intervenção federal. O seu eleitor
valor médio pode vir a dizer que não sabe o que o senhor fez de fato para combater essa crise na segurança pública ao longo dos últimos 28 anos. Como é que o senhor pode querer resolver o problema da segurança no país inteiro? Se o senhor não tem um exemplo concreto no Rio. A questão de segurança dentro do Estado compete ao respectivo governador. Eu nunca fiz parte de equipe de governador nenhum no Rio de Janeiro, até que se tivesse participado de alguns, com toda certeza estaria em preso. As emendas parlamentares minhas, muitas delas são voltadas para as Forças Armadas, que é a minha origem. Na verdade, são 7 milhões por ano que eu tenho liberdade para botar aqui, lá, colar. Agora, tenho dezenas de projetos de lei que visam combater a questão da insegurança. Por exemplo, copiando os Estados Unidos, a lei dos 3 crimes. Lá são 25 anos após o elemento cometer o 3º crime. Que sejam 3 furtos. A minha proposta aqui é passar para 10 anos. É jogar pesado no tocante à progressão de pena. Não podemos continuar vivendo com saidões. Eu não tenho pena desse tipo de gente. Eu acho que tem que ter um tratamento até digno dentro do presídio, buscar recuperação, porque a gente sabe quem é indigno atualmente. Nós sabemos quem é indigno, tá? Buscar recuperação, mas isso não é fácil. A própria Constituição está nas cláusulas pétreas, um apenado, né? Para ele é proibido o trabalho forçado. Você não pode forçar o elemento a trabalhar, tá? Então tem muita coisa que você tem que tratar dessa área. Tenho projeto sim, só que eu sempre fui o patinho feio dentro da Câmara. Nunca tive a simpatia, em especial do último governo PT, 13 anos, para aprovar qualquer projeto de minha iniciativa. Deputado, o senhor me permite só colocar o senhor diante de algumas declarações que o senhor fez, só para refrescar a sua memória e a do nosso telespectador. Algumas um tanto quanto polêmicas. Por exemplo, fui num quilombo e o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Nem para procriar ele serve mais. Outra. Não vou combater nem discriminar, mas se eu vir 2 homens se beijando na rua, vou bater. Posso responder uma? Vamos lá. Primeiro, essa segunda você não acha em lugar nenhum. Mentira. Não procede. Mentira. É a primeira, com relação ao afrodescendente. A primeira, eu conheci o cara, brinquei com ele, inclusive. Era uma brincadeira. Sim, se você vê nas imagens, lá no clube que eu dei essa palestra no Rio de Janeiro, eu estava sorrindo. Agora, o que os quilombolas querem? Eles querem uma nova lei áurea. Eles não querem continuar sendo tutelados pelo Estado. Eles querem explorar sua terra da melhor maneira possível. Alguns querem ainda, se for o caso, vender essa propriedade. Somos em torno de, se não me engano, 600 quilombolas no Brasil e crescendo esse número assustadoramente. Não podemos criar uma nova reserva para os afrodescendentes. Tem direito? Tem, vamos cumprir a lei. Mas eles têm que ter liberdade de fazer o que bem entende na sua terra. A próxima frase. Tive 4 filhos homens. Na 5ª, eu dei uma fraquejada e veio mulher. Uma brincadeira, como os homens fazem. Está brincando bastante, né? Não, mas você tem... Eu sou uma pessoa bastante... Mais uma frase, espera um pouquinho. Eu sou uma pessoa bastante extrovertida. Se foi um comentário infeliz, me desculpe as mulheres, do fundo do coração. É a filha... essa filha é algo diferente na minha vida. O senhor pediria desculpa para a deputada Maria do Rosário? Ela teria que primeiro pedir desculpa, né, aos familiares que tiveram a sua filha estuprada e assassinada por aquele bandido chamado Champinha. Ela estava defendendo o estuprador, Champinha, dizendo que qualquer crime dessa natureza, praticado por menor de 16, 17 anos, a pena tem que ser à luz do ECA e não à luz do Código Penal nosso, que eu tento mudar há muito tempo, que se configura na redução da maioridade penal. O que aconteceu ali... A Justiça chama de ato reverso. Ela real no Supremo por esse motivo. O Supremo, né? Lamento, quem me levou essa proposta para lá foi a senhora Ela Vieco, uma petista de carteirinha, que foi pego logo depois de ter me denunciado lá em Portugal com a faixa fora Temer. E mais ainda, né? O PT, em documentos oficiais que temos comigo, né? Eles sempre lutam para buscar caçar o meu mandato, porque eu sou um empecilho ao prosseguimento do PT. Tanto é verdade que hoje em dia... Só um minutinho, para concluir esse raciocínio ainda da questão da Maria do Rosário, eu queria colocar para o senhor o seguinte, naquele bate-boca com a deputada, o senhor disse que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia, não fazia seu gênero, ela chamou de vagabunda, etc. O senhor imagina se a sua mulher estivesse colocada numa circunstância como essa? Minha mulher jamais teria a educação, jamais a senhora Maria, a minha esposa, teria esse linguajar da senhora Maria do Rosário. Ela defendendo um estuprador e homicida e me chama de estuprador. Mas ainda, olha só, há 2 anos e pouco nós votamos uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal para quem pratique crime como estupro. A senhora Maria do Rosário votou contra. O recado que ela dá, a senhora Maria do Rosário dá para todas as mulheres do Brasil é o seguinte: menores de idade pode continuar estuprando e matando, que você vai ser punido à luz do ECA. E nós sabemos que a cada 6 meses, um elemento que está lá recolhido numa casa, essas casas chamadas
FEBEM, ou Fundação Casa, ele é submetido a uma nova avaliação e mais de 90% vão para a rua após 6 meses. O que eu quero é que o menor estuprador, bandido, vá para a cadeia. Então, se eu exagerei ali, pode até haver exagero. Foi um ato reverso, mas estava defendendo, sim, as mulheres desse crime, que é um dos crimes mais hediondos que tem no Brasil, que chama-se estupro. Sem dúvida. Eu te pergunto, após essa correção da PEC, quem é que defende a mulher, eu ou ela? Vamos falar sobre a área administrativa. O senhor disse que não teve a possibilidade de concorrer ao Executivo, não teve um cargo no Executivo, mas o senhor tem condições dentro do seu gabinete de gerir a verba pública, o dinheiro, da maneira que achar melhor. E, inclusive, na contratação de funcionários. O senhor acabou de citar a sua esposa, eu queria lembrar aqui ao senhor e ao telespectador que ela foi contratada por mais de 1 ano no seu gabinete quando vocês namoravam. 2 meses depois vocês se casaram. 5 meses depois do casamento ela foi promovida ao cargo que é considerado o mais alto do gabinete. Você está completamente Me parece, deputado. 2 meses depois do casamento ela foi embora. 2 meses após o casamento. E ela podia continuar. Me permita só fechar a pergunta. Parece ao eleitor médio um caso clássico de nepotismo. O senhor já disse que foi decisão do líder do partido, o que poderia ser enquadrado como nepotismo cruzado. Eu lhe pergunto se a contratação da sua esposa, nesse caso, ela foi por competência ou por amor? Ela trabalhava trabalhou para 2 outros deputados em Brasília. Depois veio trabalhar e foi para a liderança do partido. Quando me casei com ela, eu consultei a Câmara, que já existia a lei do nepotismo. Se ela poderia continuar ou não. A adesão da Câmara que sim. Por quê? Porque quando eu casei com ela, já estava empregada. E 2 meses depois, então, nós resolvemos como um acordo que ela fosse demitida. Então, não existe nepotismo nessa situação. A propósito de Agora, logicamente, com o amor se faz presente. Eu não vou te dizer que não. Continuo apaixonado até hoje por ela. A propósito dessa questão de demitir funcionário, etc., o senhor considera que o fato de o senhor ter demitido a Val é uma satisfação pública satisfatória para a suposta funcionária fantasma que o senhor mantinha? Primeiramente, né? Você não pode falar em fantasma. Pela primeira vez, coisa rara ser questionado sobre isso. Tudo começou no dia 10 de janeiro desse ano, quando a Folha de São Paulo, um casal de repórteres, esteve na Vila Histórica de Mambucaba, a 40 quilômetros de Angra dos Reis, e no dia seguinte publicou que pegaram uma fantasma minha lá. Só que você pega o boletim administrativo da Câmara, tá? De 19 de dezembro do ano passado. Lá publicou as férias da senhora Val, de 26 de dezembro a 24 de janeiro. Então, no dia 10 de janeiro, a senhora Val estava de férias. É uma injustiça enorme que a Folha de São Paulo cometeu contra uma senhora, uma mulher respeitada, que tem um marido que sofre sérios problemas, que ganhava R$ 1.300 por mês. Chamar fantasma alguém que ganha R$ 1.300 por mês e numa época de férias, isso é perseguição da Folha de São Paulo para comigo, que eles não se cansam de passar vergonha comigo. Vamos na próxima questão. O senhor já falou em auditar, em fazer uma auditoria no Bolsa Família. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua avaliação sobre esse programa e se o senhor considera que o número de beneficiários é exagerado. Olha só, o programa tem que ser mantido. Tá? Eu tive uma experiência junto com um ex-prefeito da cidade de Marau, Rio Grande do Sul. Ele fez uma auditoria no seu município. Números aproximados. 1/3 era fraude. O pessoal pediu para sair, para evitar responder um processo. Por quê? Ele era uma pessoa, desculpa aqui, como nós. Tinha emprego, né, e estava na fraude. O outro 1/3 ele conseguiu reinserir no mercado de trabalho. E o terço restante, por questão humanitária, ele manteve. O número, pelas potencialidades do Brasil, para aquilo que nós podemos aqui esperar do Brasil, é exagerado. Ninguém quer perseguir quem recebe Bolsa Família. Aquele senhor, aquela senhora que recebe e não tem como sobreviver, eu acho que é até mais do que manter. Você tem que aumentar o Bolsa Família com o recurso que sai daqueles que vão sair por fraude. Então, é um programa que nós temos que mantê-lo e, por questão humanitária, obviamente, olhar com muito carinho. Deputado, uma das principais preocupações da população é com a situação da saúde pública. O que traz o seu programa de governo neste quesito? Olha só, isso aí é um ponto que me difere de todos esses candidatos e os que no passado foram presidente da República. O grande problema do Brasil são as indicações políticas. Me desculpe, Cristina, talvez você não saiba o nome do atual ministro da Saúde. E nós deveríamos saber, até pela sua competência. São indicações políticas. E essas indicações políticas são para atender o partido. E com essa indicação política, repito, leva então aquela pasta à ineficiência e à corrupção. Então, um bom ministro
da Saúde é o que vai tratar desse assunto com o devido zelo. E outro, teremos que ter um ministro da Saúde, não um ministro da doença. Um ministro que invista na saúde básica e na prevenção. Essa é o macro da nossa proposta para tratar desse assunto. Nós estamos próximos de terminar, candidato, e existe uma questão que paira no ar e no meio político sobre um suposto indulto do presidente Lula, que envolveria outros partidos. O senhor conhece esse plano? O que existe de concreto? O que o senhor sabe sobre essa história? Conheço, um minuto para o senhor conheço, isso é como se chama no quartel, o boletim das baias, né? Nós sabemos, né? Então, o que os grandes partidos querem, o Centrão e a esquerda para o lado de lá, é um indulto para o Lula e o pessoal da Lava Jato, que seria o compromisso do presidente eleito, não meu, do eleito. Por outro lado, eles jogam também, porque é indicação política, os ministros para o Supremo Tribunal Federal, é uma reinterpretação da perda da liberdade após a condenação em segunda instância. Então, o que está em jogo no momento é o indulto, o fim da Lava Jato, que vem sendo costurado nos meandros da Câmara e dos partidos, para quem, porventura, chegar lá, levar avante essa proposta para botar em liberdade... Beneficiaria quem mais? Beneficia o Lula e todos envolvidos na Lava Jato. Ok? Todos condenados na Lava Jato. O senhor inclui quem? Pessoas do PSDB, do MDB? De todos os partidos que tiveram pessoas citadas até agora. PRB, PR, PP, que eu já fui do PP também, PMDB, PT. Todo mundo está nessa... E a sua opinião sobre isso? Você não pode, isso aí você acaba com o poder judiciário do Brasil. Seremos um país sem lei. Com que moral você vai prender um ladrão um cara que roubou um carro aí fora, deixando em liberdade quem desviou bilhões do nosso Brasil? Candidato, o fim da sua resposta coincide com o fim do seu tempo e a gente tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Bem, o que eu acho que o Brasil precisa, né? De um presidente, seja quem for, honesto, que tenha Deus no coração, que seja patriota, que jogue pesado na questão da insegurança do Brasil, tá? Que redirecione a política de direitos humanos, que consiga agregar valor via tecnologia daquilo que nós temos aqui no nosso Brasil, que trate com carinho, né, com o devido respeito, o nosso policial civil e militar, que jogue pesado também nos desmandos que há no campo por parte do governo e por parte de invasores, para que o nosso homem possa produzir realmente com paz, com tranquilidade. Desejamos fazer para o mundo todo, né, um comércio sem o viés ideológico. Um presidente que valorize a família, que não tenha vergonha de dizer que nós devemos respeitar e defender nossas criancinhas em sala de aula contra a ideologia de gênero. Precisamos de uma escola sem partido. Então nós precisamos de uma pessoa normal e que seja honesta acima de tudo. Isso eu acho que é o básico para termos um presidente que possa bem governar o Brasil e que possa, em janeiro do ano que vem, dia 1º, nomear notáveis para compor o seu ministério. Bom, eu quero agradecer muito a sua participação nessa estreia da sabatina da série de entrevistas do jornalismo da Record. Essa foi a primeira, quero te lembrar, de várias entrevistas com os principais candidatos à presidência da República. E quem nos acompanha por aqui, pela TV, pode rever essa entrevista na íntegra no Play Plus, a nova plataforma do Grupo Record. Amanhã, às 7 horas da noite, nós voltamos com mais um candidato. Você fica agora com as notícias da sua cidade. Muito obrigado e boa noite.